Você se sente culpada quando você descansa? Sabe, quando você faz muita coisa, aí você tem um período ali pra você ficar de boa, você descansar, você parar, e aí você fica caçando coisa pra fazer, né? Porque sempre tem que estar produzindo, sempre querendo mais, fazendo mais, sendo mais. Eu era assim e confesso que em muitos momentos eu ainda me pego nisso. Claro que como eu trabalho isso bastante, né, internamente, já liberei bastante essa carga de culpa por descansar, por achar que eu tenho que produzir o tempo inteiro, porque a gente tá vivendo numa sociedade que enaltece o performar o tempo todo. Então o tempo todo você tem que estar produzindo, o tempo todo você tem que tá fazendo alguma coisa, isso e aquilo, e a gente vai cansando e a energia vai indo embora. Sabe de onde que isso vem? Geralmente vem da nossa linhagem ancestral. Às vezes na nossa família, desde lá do primeiro até a gente aqui, a nossa família tem essa coisa, pactos de culpa caso as coisas sejam leves, porque tem muito pacto também invisível de lealdade a sofrimento, a culpa. E aí isso reverbera porque fica no campo, na constelação sistêmica familiar, é chamado de campo mórfico. E essas energias, mesmo que as pessoas se foram há séculos, elas continuam reverberando nesse campo e interferem em toda a linhagem, todos os galhos novos da nossa árvore genealógica. Eu trabalho muito isso na apometria. Eu lembro da minha mãe, o quanto ela ficava cansada de fazer muita coisa. E às vezes ela podia tirar ali um cochilinho à tarde e ela não dormia, cara. Porque tinha que estar pronta o tempo todo para sempre estar executando alguma tarefa. Aí vi isso em mim, na minha irmã. Aí comecei a olhar para trás, nas minhas avós. Não dá para olhar mais para trás, mas lembro das histórias que a minha avó contava da mãe dela, da minha bisa. E o padrão é o mesmo. Esse ciclo repetitivo, essa repetição de padrão, muitas vezes vem da nossa linhagem ancestral, não só materna, da paterna também, mas geralmente é mais a mulher que tem essa coisa, né, de ser multitarefa, de ter que trabalhar fora, trabalhar dentro, ter 1, 2, 3, 4, 5 turnos e ter que estar o tempo todo bem, e tem que estar bonita, e tem que estar disposta, e tem que estar feliz, tem que estar sorrindo. E gente, isso adoece a gente demais. E o pior, tem gente que nem sabe que isso existe, esse campo mórfico, que isso reverbera nas linhagens atuais, dentro da nossa ancestralidade. E às vezes a pessoa tem todo o potencial, né, pra ir embora, tudo com mais leveza, com mais tranquilidade, e tá sofrendo e não sabe por quê. E é de lá de trás. E aí, como apômetra, né, como tenho formação em apometria e trabalho com espiritualidade e cura energética, né? Eu canalizei uma sessão justamente sobre isso, pra gente conseguir quebrar esses pactos, pacto de pobreza, lealdade invisível a esse sofrimento, a essa culpa por descansar, por prosperar, porque o que acontece? Muitas vezes, inconscientemente, a nossa família, por ser muito sofrido e ter muitos poucos recursos e ferramentas lá atrás, eles não conseguiram chegar a certos patamares. Então, muitos sonhos tiveram que ser congelados. E aí, o que acontece? A gente sente esse campo, porque ele é invisível, e a gente acaba repetindo isso, sem saber que não é nosso, é deles. E que a gente não precisa carregar isso. Ser leal é prosperar. Ser leal é poder sonhar e poder fazer diferente. Então, a gente, além de fazer esse trabalho energético, a gente faz essa ressignificação através de reprogramação mental, né, que é a neuroplasticidade, com narrativas novas de que as coisas, a gente pode ter as coisas, mas é se permitindo, elevando o senso de merecimento. E eu venho fazendo esse trabalho, a minha irmã também, e eu vejo as mudanças na minha vida, né? O quanto que tá tudo mais fluido, tudo mais leve, tudo mais fácil. Porque não é porque foi que precisa continuar sendo. Então, se você às vezes passa por isso, se você tem essa coisa de se culpar por descansar, você pode ter certeza que, na verdade, a maioria das pessoas
elas estão passando por isso, elas nem sabem que isso existe. E a apometria, ela cuida muito disso, ela vai no ponto, né? Porque a gente quebra de pacto, quebra de contrato, limpeza de toda essa dor que ficou, né? Na linhagem de avós, bisavós, indo para trás, e que vem pra gente, e que a gente acaba transferindo para gerações futuras. A gente pode fazer diferente. A apometria é uma ferramenta para ajudar a fazer essa limpeza. E a terapia multidimensional, né, que é o aconselhamento terapêutico, ajuda também a gente perceber se repetindo, fazendo isso de novo, e aí mudar essa chave, porque não precisa ser pesado, não precisa ser doloroso, não precisa ser sofrido, dá para ser leve, né? Prosperar tem tudo a ver com leveza, né? A abundância tem tudo a ver com fazer as coisas de modo fácil, fluido, porque quando você entra no fluxo do universo, não tem esforço mais. É tudo muito fácil, muito simples e muito gostoso. Dá pra se divertir no processo, agora, porque a vida é agora, né? Então, se você tem isso, se você conhece alguém, manda esse vídeo pra pessoa pra ela fazer esse tipo de reflexão. O link tá no perfil, marca uma sessão de apometria mais focada nisso, de cura ancestral, porque é muito importante. Às vezes a gente precisa curar a linhagem feminina, às vezes a gente precisa curar a linhagem masculina, às vezes a gente precisa curar a ancestralidade como um todo, que tem a ver com esses padrões de dor, de sofrimento, de culpa, de tudo ser pesado, de tudo ser difícil, de vitimismo, de drama. Tudo isso, às vezes, está ali reverberando no seu campo e você nem tchum. E aí você faz isso, faz aquilo, e para todos os lados que você vai, para todos os caminhos que você escolhe, sempre tem essa dificuldade, sempre tá truncado o funcionamento da vida, sabe, travado. Pensa nisso, vê se faz sentido aí, se ressoa. Porque daqui de onde eu tô, e por trabalhar com isso, eu vejo a maioria das pessoas passando por isso, sofrendo, sem saber que isso pode interferir. Porque, gente, tá na hora, né, da gente colocar tudo é energia. Não tem presencial, não tem online, é tudo energia. E a energia, ela tá onde a gente coloca a nossa atenção. Então, assim, não tem parede, porque a parede é energia. É só dar um Google. Não aconselho vocês ficar tirando dúvida com o ChatGPT, não, porque é um pouco complicado. E nem usar a inteligência artificial do Google também, de nenhuma, né? Vai na base, façam pesquisas, entre nos sites, vejam as informações, que é o caminho mais correto para a gente ter informações mais assertivas, embasadas.